No vídeo anterior eu falei de suporte básico de vida em pediatria, crianças e lactentes, segundo o protocolo europeu de reanimação. Hoje nós vamos falar sobre protocolo da American Heart Association para suporte básico de vida em crianças e lactentes. Bom, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo anterior, no qual eu falo do protocolo europeu. Hoje eu vou falar do protocolo americano e no próximo vídeo eu vou fazer uma comparação entre os dois, fazendo um paralelo, porque muitas vezes tem algumas diferenças entre os protocolos que a gente fica sem entender, saber se um está certo, se o outro está errado. Então no próximo vídeo a gente discute isso, sobre qual é a conduta e o porquê dessas diferenças. Hoje eu vou focar aqui basicamente em falar sobre o protocolo americano e o que é que ele recomenda para crianças e lactentes. Antes de começar, deixa o gostei no vídeo se esse tema lhe interessa, isso ajuda a espalhar esses conteúdos e se inscreve aqui no canal do IBRAP para você receber o aviso do próximo vídeo que a gente postar. Ative as notificações, se inscreve aqui e aí você vai ser avisado. Para falar de SBV em pediatria, assim como eu fiz no vídeo anterior, eu vou aqui organizar os 4 passos que salvam vidas. E em cada um desses passos nós vamos ver quais são as recomendações que o protocolo traz. Só lembrando um ponto importante, lactentes de 29 dias até 1 ano, segundo a American Heart Association, crianças de 1 ano até os primeiros sinais da puberdade. Adolescentes, adultos e idosos são tratados lá segundo os protocolos de adultos, tá? Essas 3 classes considerados adultos. Aqui nós vamos falar então desses seres menorzinhos. Bom, qual é a diferença entre um lactente e uma criança? Vai existir alguma diferença de técnica, de preferência devido ao tamanho. O lactente é menorzinho, então a maneira de fazer as compressões vai mudar, a maneira de fazer uma ventilação pode mudar pela quantidade de ar, a abertura das vias aéreas, mas aí eu vou pontuar essas diferenças aqui. Agora, o raciocínio, os princípios, a sequência do protocolo é a mesma. Tanto crianças quanto lactentes costumam ter mais parada cardiorrespiratória devido a uma hipóxia, uma asfixia, pararam de respirar, consequentemente a falta de oxigênio levou a uma parada cardiorrespiratória. Isso é o que prevalece mais em crianças e lactentes. Em adultos é a parada cardiorrespiratória de origem cardíaca, uma arritmia maligna, uma síndrome coronariana, que leva o paciente a ter uma morte súbita. Isso não significa dizer que não existe a parada cardíaca de origem respiratória no adulto e que não exista parada cardíaca de origem cardíaca na criança. Existem sim, nós estamos falando aqui de maioria. E a maioria acaba guiando o raciocínio que o protocolo põe em prática. Então lembrando aqui, vamos focar no protocolo americano. Primeiro passo dos 4 passos que salvam vidas consiste em reconhecer uma PCR, saber que esse paciente está em PCR. O segundo passo consiste em pedir ajuda. O terceiro passo consiste no RCP de alta qualidade e o 4º passo consiste no uso do desfibrilador externo automático, ok? Então, primeiramente, para você reconhecer uma parada cardiorrespiratória, você primeiro precisa suspeitar e segundo, avaliar. Fazer uma avaliação inicial. A avaliação inicial sempre começa pela segurança do local. Local seguro? Segundo passo, vamos checar a responsividade para ver se essa criança ou se esse lactente responde ou não. Como é que a gente checa a responsividade na criança? Sacode pelo ombro, ali na região do tórax, chama em voz alta. Menino, menina, tá me ouvindo? Se não tiver resposta nenhuma, está inconsciente. Se tiver qualquer tipo de resposta motora, se ele está fazendo menos gemido, se mexe, isso significa dizer que ele não está em parada cardiorrespiratória. Então aqui a gente vai focar nos pacientes que não apresentam respostas. No lactente, naquelas palmadinhas ali na planta do pé, nós não vamos estimular aqui devido a essa fragilidade cervical, fragilidade da região das clavículas. Então no lactente, aquele estímulo plantar. Bom, uma vez que nós checamos a responsividade, nós vamos olhar se esse paciente está respirando e se está com pulso. Estamos aqui falando dos protocolos da American Heart Association. Se quem está atendendo ali não tem nenhum treinamento, se é um leigo, ele não vai checar o pulso, vai checar somente as ventilações. E aí a American Heart Association recomenda olhar simplesmente se o tórax tem algum tipo de expansão normal. Então vamos expor o tórax e olhar se existe essa respiração normal. Tem a observação de que se a respiração for uma respiração agônica, gasping, aquela respiração
lenta, superficial, poucas repetições por minuto, isso pode ser um quadro de gasping, ou seja, isso é uma parada respiratória. Então não é qualquer movimento torácico que significa dizer que o paciente está respirando. A gente tem que ver se o paciente está respirando realmente. Então, se for um leigo, alguém que não está treinado, que não vai checar o pulso, vai olhar somente a respiração. A ausência de respiração com ausência com o paciente inconsciente, então isso já é indicativo de começar as compressões cardíacas. O leigo vai fazer só compressões cardíacas, hands only. Já o profissional treinado, que é o foco desse vídeo, é você que está assistindo, você é um profissional da área de saúde, um profissional da área de APH, lá na avaliação inicial, após checar a responsividade, você, segundo o protocolo da American Heart Association, você vai checar a respiração e o pulso ao mesmo tempo. Isso é o que está descrito, isso é uma diferença em relação ao protocolo europeu, eu vou comentar isso no próximo vídeo, mas a American Heart diz, olhe o tórax 5 a 10 segundos e ao mesmo tempo procure pelo pulso central. Na criança, o pulso central, o pulso carotídeo, então 5 a 10 segundos. No lactente, é o pulso braquial, 5 a 10 segundos. Então nós temos aqui nessa avaliação, primeiro ponto, local. Segundo ponto, responsividade. Terceiro ponto, respiração mais pulso. Crianças, pulso carotídeo, lactentes, pulso braquial. E aí, diante dessa situação, nós podemos encontrar uma criança que tem um pulso central acima de 60, com ausência de respiração, ou seja, ele está com um pulso normal, mas não respira. Isso é uma parada respiratória. Então tem um vídeo no qual eu falo de parada respiratória, vou deixar aqui também o link na descrição para você assistir e aprender o que fazer em caso de parada respiratória. Aqui eu estou focando em parada cardiorrespiratória. Bom, primeira situação, o pulso está acima de 60 e a criancinha está sem respirar. Segunda situação, a criancinha está sem respirar, o lactente está sem respirar e o pulso está abaixo de 60. E aí no protocolo ele bota com sinais de hipoperfusão, ou seja, já não está respirando, esse pulso está caindo, está começando a fazer uma bradicardia, já não é o suficiente do que a criança precisa, porque uma criança ela costuma ter um batimento acelerado acima de 100 em relação ao adulto, então você já pode antecipar e começar a ressuscitação cardiopulmonar mesmo com um pulso que está abaixo de 60. E se tiver com ausência de pulso, não tem pulso central, obviamente você também vai fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Bom, aqui tem o pedido de ajuda. O pedido de ajuda, como nós já vimos, 192 mais DEA. O que é que isso significa? Eu vou pegar alguém que está do meu lado e pedir para essa pessoa ligar para o 192, avisar que tem uma criança passando mal e providenciar um desfibrilador externo automático que eventualmente, que porventura esteja nas proximidades. Então em locais públicos, está no shopping, está no aeroporto, está numa escola que tem, enfim, vai trazer logo esse desfibrilador externo automático. A American Heart Association deixa bem claro lá que a criança a gente tem sim que pegar esse desfibrilador externo automático e utilizar o mais precocemente possível. Então, é assim que a gente pede ajuda. Se você está sozinho na cena, você mesmo vai pegar o celular, ligar para o 92 e pedir e providenciar um desfibrilador externo automático que porventura esteja na cena. Então, isso aqui é o pedido de ajuda. Ah, Léo, mas é melhor pedir ajuda aqui no meio ou pedir ajuda depois do passo 1? Esses passos aqui é algo didático, é algo que está aqui na sequência 1, 2, 3, 4, mas não significa dizer que você vai seguir essa ordem direitinho. Por exemplo, se a criança está com ausência de responsividade, tá? A criança não responde aos chamados. Tem alguém do seu lado, você já fala para essa pessoa, olha, liga para o 92 e providencia um DEA. Já pedi ajuda aqui, tem alguém do meu lado. Agora, se eu estou sozinho na cena, a criança está inconsciente, antes de pedir ajuda, eu vou avaliar essa criança. Se é uma criança que está com a suspeita de parada respiratória, está engasgada, eu vou atuar imediatamente, eu vou intervir, porque eu não vou esperar essa criança evoluir para uma parada cardíaca para poder atender. Então eu já vou intervir, que minha atuação inicial, minhas ventilações podem ser suficientes para essa criança voltar. E aí eu peço ajuda depois de 2 minutos nessa criança. Então o pedido de ajuda ele vai depender da situação, não é algo engessado aqui, pronto, não. Responsividade, o paciente não responde, eu vou ter que pedir ajuda, estou sozinho, tem alguém? Não, não é assim. Lembre-se dos princípios de atendimento. Quais são os princípios?
uma criança, uma pessoa em parada cardiorrespiratória, sim, eu vou ter que pedir ajuda. Mas se é uma parada respiratória, ela está ali no início da parada, está engasgada, se eu tiver a chance de reverter a situação antes do pedido de ajuda, obviamente eu vou atuar. Se eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. E aí depois eu vou pedir ajuda no momento certo. Mas se tiver alguém comigo, eu já peço para essa pessoa pedir ajuda imediatamente. Então nós estamos lá, reconhecer, avaliação inicial, segundo passo, pedido de ajuda. Dentro do ambiente hospitalar, quem trabalha no ambiente hospitalar sabe que não pede ajuda 192 IDEA. Vai pedir para chamar a equipe médica e providenciar um carrinho de parada. Então eu identifiquei que a criança está inconsciente, que a criança não respira, a criança não tem pulso, ou tem um pulso abaixo de 60, segundo a American Heart Association, já pedi ajuda, vou fazer o quê? RCP. E para fazer a ressuscitação cardiopulmonar, obviamente eu vou ter que fazer as compressões e ventilações. RCP é constituído de compressões e ventilações. Se é um leigo, só compressões, hands only, mas um profissional treinado, compressões e ventilações. Quanto mais na criança, no lactente, que costuma ter uma parada cardíaca de origem respiratória, ou seja, a ventilação vai ser muito importante, o O2 vai ser muito importante. Esse paciente está em hipóxia, e a hipóxia levou a uma PCR. Se eu reverto a hipóxia, eu tenho chance de reverter a PCR. Portanto, compressões e ventilações. Na criancinha, uma mão é uma das técnicas possíveis quando tem uma desproporção muito grande entre o corpo do socorrista e a massa corporal da criança. Em lactentes, com 2 dedinhos, o socorrista na lateral, quando está com o socorrista na cena, ou na posição podal, caudal, você vai fazer as compressões com os 2 polegares, enquanto o outro socorrista está na região cefálica com o ambu fazendo ali as ventilações. Então existe essa variação de técnica que você pode estar tendo entre uma criança e um lactente. A gente já viu algumas coisinhas aqui. A maneira de checar a expressividade é diferente. A maneira de checar o pulso é diferente de uma criança para um lactente. E a maneira de fazer compressões também é diferente. Então a técnica muda, a sequência é a mesma, mas a técnica muda. Para fazer as ventilações, nós temos mesma coisa, boca a boca, criança. No lactente, como o nariz e a boca são mais próximos, a técnica pode ser boca, nariz, boca. Temos o dispositivo válvula máscara, Pocket Mask, idealmente utilizar aqui uma Pocket Mask de tamanho pediátrico ou neonatal, adequado para a faixa etária. Não tendo, você tiver só uma de adulto, ainda é possível utilizar invertendo a máscara, que ela tem uma maneira de acoplar melhor na anatomia facial de crianças e lactentes, e o ambu também pediátrico, que existe, ambu pediátrico e ambu neonatal, porque a quantidade de ar que você vai insuflar nesse tórax é menor do que a do adulto, já que o tamanho do pulmão é diferente em crianças e lactentes em relação a adultos. Mas como nós não sabemos qual é a capacidade pulmonar de cada ser individualmente, nós vamos sempre nos basear na expansão torácica. Estou com a via aérea adequadamente aberta em crianças, hiperestendendo o pescoço, já que não tem suspeita de trauma. Se tiver suspeita de trauma, manobra de jaw thrust inicialmente. Se o paciente estiver inconsciente, a gente passa uma cânula orofaringe, uma cânula de Guedel. E o lactente, lembrando que a gente não faz essa hiperextensão. A gente retifica, coloca numa posição de neutralidade, porque normalmente o lactente tem a região proeminente, aqui a região occipital, tende a fechar. Então eu posso fazer uma leve extensão, na verdade é uma posição de neutralidade, colocando aqui, por exemplo, um coxim na região interescapular, e aí eu vou fazer as ventilações. Quando você for ventilar, você tem que se basear no tórax. Olhar a elevação do tórax, joguei um pouco de ar, o tórax elevou, isso significa dizer que os alvéolos já foram preenchidos, já está acontecendo a troca gasosa. Toda vez que você coloca mais ar do que cabe no pulmão, o excesso vai todo para a via digestiva, vai para o esôfago, insuflação gástrica, aumento de risco de regurgitação, diminuição do retorno, então é uma tragédia fazer ventilações dessa forma. Portanto, a gente tem que se basear pela elevação torácica. Então nós estamos aqui no terceiro passo, já reconhecemos pedindo ajuda, estamos fazendo RCP. Qual é a relação de compressões para ventilações? Nós temos aqui 30 compressões para 2 ventilações, quando nós estamos com um socorrista na cena. Sempre que houver mais de um socorrista na cena, então nós vamos fazer 15 compressões para 2 ventilações. Assim aumenta a frequência ventilatória desses pacientes. Isso quando tiver mais de um socorrista na cena, ou seja, 2, 3 ou mais. Tem alguém dedicado exclusivamente para as ventilações, enquanto o outro está
fazendo as compressões e lembrando que a gente tem que trocar, revezar as funções entre os socorristas a cada 2 minutos. Se eu estou fazendo ciclos de 15 para 2, isso equivale aproximadamente a 10 ciclos, mas atrapalha bastante contar os ciclos. Se você se baseia no tempo, nos 2 minutos, você vai estar tendo mais chance de fazer a troca aí no momento certo. Obviamente que se você estiver cansado ou a qualidade das compressões estiver caindo antes dos 2 minutos, já pode trocar. Mas idealmente não ficar mais de 2 minutos, porque mesmo que você tenha um bom condicionamento físico, você vai se desgastar, a qualidade das suas compressões vão cair e você vai conseguir ficar menos tempo no atendimento. Vai que essa parada cardíaca precisa de meia hora, 1 hora e meia, 2 horas de reanimação cardiopulmonar. Se a cada 2 minutos a gente está revezando, a gente consegue ficar mais tempo. Se tem 2, 3, 4 pessoas para revezar, melhor ainda, a gente fica mais tempo. Então nós estamos aqui com os 3 primeiros passos completos e o 4º passo é o uso do desfibrilador externo automático. Então assim que o desfibrilador está na cena, você vai posicionar o desfibrilador ao lado da cabeça do paciente, ligar o DEA, colocar as pás no tórax, deixar o DEA fazer a análise do ritmo e se o ritmo for chocável, aplicar o choque nesse paciente e a cada 2 minutos o DEA vai reanalisar o ritmo. Lembrando que em caso de parada cardiorrespiratória de origem respiratória, porque faltou O2, o ritmo de parada cardiorrespiratória inicialmente é a sistolia ou atividade elétrica sem pulso, se estiver bem no início. E esses ritmos não vão ter indicação de desfibrilação. O mais importante para esses ritmos vai ser realmente fazer uma boa RCP, boas compressões, boas ventilações. Muitas vezes isso aí já vai ser o suficiente para fazer a criança voltar, porque o problema era a falta de O2. Se eu estou fornecendo O2, estou fazendo esse sangue circular na PCR, o paciente tem maiores chances de voltar, mesmo estando numa sistolia ou numa atividade elétrica sem pulso. O DEA é muito importante em ritmos que têm indicação de desfibrilação. No caso, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, que costumam aparecer em casos de origem cardíacas. Algumas crianças têm problemas cardíacos e inicialmente esses ritmos têm, é a minoria, mas tem. Então quando você se identifica uma criança que tem uma morte súbita na sua frente, a criança está lá e de repente desaba, você presencia que aquilo foi súbito, aí você vai suspeitar de uma origem cardíaca. Mas se você está vendo que obviamente é uma causa respiratória, seja porque a criança está com problema de drive respiratório, um problema neurológico, seja uma doença infectocontagiosa, uma pneumonia, alguma coisa que está fazendo a criança não conseguir respirar, uma asma, então, uma obstrução das vias aéreas por corpo estranho, um afogamento, nesse caso não é o DEA o mais importante no atendimento. Nesse caso é você atender precocemente, com boas compressões, boas ventilações, obviamente, pedir ajuda. Então, você vê que a American Heart Association, ela traz algumas coisas, aí algumas condutas diferentes do protocolo europeu. Tá vendo aqui fazendo 30-2 com um socorrista, lá no protocolo europeu ele já recomenda alguma coisa diferente. Vai lá, se você não assistiu ainda o vídeo do protocolo europeu, clica aqui no link que está na descrição, assiste o vídeo do protocolo europeu e aí no próximo vídeo eu vou trazer aqui um paralelo. Vou falar aqui, passo 1, American Heart faz isso e o europeu recomenda isso. Por que essa diferença? Passo 2, 3, 4 e aí a gente comenta cada uma dessas diferenças. É importante a gente estudar, a gente entender os princípios que estão por trás das recomendações, porque assim a gente consegue raciocinar. Decorar um protocolo é muito importante quando você está começando, porque você tem um paciente precisando da sua ajuda, você sabe o que fazer. Mas quanto mais você vai evoluindo, você vai adquirindo experiência como profissional, mais você precisa ter um raciocínio crítico. Porque esse raciocínio crítico ele é importante para você se adequar a diferentes situações adversas. Você está no atendimento, que você tem uma situação inesperada que não está escrita no protocolo, às vezes você vai ter que criar o padrão de atendimento na hora, baseado nos protocolos, nas recomendações e na sua interpretação da situação. Por isso que é importante a gente abrir o nosso leque de conhecimentos, por isso que eu trago aqui a diferença entre esses protocolos, para a gente começar a falar de coisas que façam elevar o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de raciocínio crítico, para a gente fazer o melhor possível em cada uma das situações. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui, que a gente pode interagir, isso aqui é muito interessante. Não esqueça de deixar um gostei no vídeo para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo para mais colegas. Se inscreve no canal do IBRAP para você receber o aviso dos próximos vídeos. Fica aqui um grande abraço. Tchau, tchau.